Dia 27 de fevereiro de 2016. Uma noite linda hoje, uma lua cheia lá fora. Através da intuição do mundo espiritual, hoje, agora, neste momento, através da intuição do mundo cigano, do povo cigano. Falar sobre resgate. O que é o resgate? Por que existe o resgate? Um resgate. Resgatar algo, principalmente algo perdido. Porque um resgate é algo que já foi feito no passado, mal feito. Hoje estamos resgatando o mal feito. Por isso que sempre falamos para que as pessoas façam o certo para depois não ter que resgatar. Porque é melhor fazer o certo hoje para que amanhã não precise vir resgatar aquilo que está fazendo a sua alma sofrer. O resgate kármico, resgate, é algo que vem conosco, por isso que estamos aqui reencarnados. Se não tivéssemos resgate, não estaríamos aqui. Estaríamos num plano evoluído, melhor do que aqui. Muitos fazem tanta coisa errada e não observam o porquê que estão dessa forma, mas não viram antes. Aqui esta carta de espadas está dizendo que as pessoas não observam o que estão fazendo, depois se arrependem. Mas às vezes é tarde demais, como agora está acontecendo essa doença neste planeta, que é a doença das crianças que está marcando aqui. Que é essa doença aqui que está marcando. É dito que é um resgate muito grande desses que estão sofrendo aqui, que estão nascendo, porque é um karma antigo que estão resgatando. É somente o começo do resgate kármico. Principalmente a guerra do poder das pessoas. Muitos querem algo que não existe, que somente existe em sua mente. Pior forma de tortura mental é acreditar em algo que não existe, somente existe em sua mente. Aquele que busca algo somente pensando que se dará bem através daquilo, está a meio caminho andado para a queda. A queda nós mesmos fazemos com nossos pensamentos negativos. A caristia é algo que existiu muito no passado e novamente está voltando. Mas esta fase de caristia vem para que as pessoas nesse planeta aqui aprendam que elas não são deuses e não são donas da verdade. Porque no estágio que chegou as pessoas estão pensando que têm poder para tudo, mas não. Por isso que está sendo dado este basta ao ser humano para que ele aprenda que ele não tem todo esse poder que ele imagina. Quando o ser humano começa a pensar que somente ele tem a verdadeira força e que não existe nada além dele, como o Ser Supremo, os espíritos, os guias, os orixás, ele entra em declínio com si próprio e não consegue se reencontrar. E o principal motivo da depressão, hoje que está marcando nesta carta, motivo da depressão, é a falsa convicção em si próprio, pensando que pode tudo, que joga a sua vida em falsas expectativas, principalmente falsas pessoas, e não consegue saber nem aonde está andando e por que está andando. Por que estamos assim? Por que estamos desta forma?
A morte, o desencarne faz parte da nossa vida e não devemos fazer com que ela nos traga aborrecimentos. Devemos aceitar as condições, principalmente o desencarne de pessoas da família. Essa carta está marcando que muitas pessoas aqui que estão assistindo este vídeo estão sofrendo pelo desencarne das pessoas da família que foram aqui, que está marcando. Uma pessoa que está sofrendo muito, que vai ver isso aqui. Falo para ela neste momento que deve de aceitar esta passagem que foi, para que saiba que a missão desta pessoa já acabou. Ela está sofrendo agora pela perda, mas saiba que está melhor do que foi aqui. Neste momento, então, através da renovação, a reestrutura, agir deslocadamente por convicções erradas ou pensando que a vida é somente isso. Muitos estão aqui pensando que a vida é somente esta passagem aqui e vivem uma vida como se fosse somente essa. Fazem tudo que não pode, que não deve. O que não deve de fazer, que traz transtornos mediúnicos, transtornos psíquicos, e daí se enchem de medicamentos psicotrópicos, pensando que o medicamento irá trazer respostas. O medicamento não trará a resposta para a sua vida. A resposta para a sua saúde, seu equilíbrio está dentro do seu eu, do seu espírito, do seu subconsciente. Quando aceitar a sua mudança, o seu pensamento, a sua convicção, encontrará cura. Porque a cura do lado psíquico, psiquiátrico, psicológico está dentro de si. Cada um encontra a cura, mas fazem uso de medicamentos, mas devem de fazer, mas aquele que deve acha, mas a cura espiritual é o principal. Cura espiritual, aceitar-se a si. Um grande número de pessoas aqui nesse planeta que está sofrendo hoje por doenças psiquiátricas, principalmente, que estão em nosocomios, que quase não existe mais, são médiums espíritas que têm a mediunidade aflorada, que não seguiram o lado mediúnico e hoje estão sofrendo em clínicas fechadas porque não aceitaram. Por isso que sempre falamos que as pessoas devem de aceitar a sua mediunidade e desenvolver o lado mediúnico. Muitos não desenvolvem porque eles observam muito a família e não observam a si. Esquecem que a família vai sozinha, cada um vai de cada vez. As pessoas partirão e ficará sozinha. Não desenvolverá o lado mediúnico e depois ficará devendo. Porque quando é médium, tem a interseção entre o mundo espiritual. E se as entidades querem trabalhar, elas devem de trabalhar. As pessoas não têm conhecimento e não desenvolvem. As entidades ficam ou vão para outro lugar e neste inteirinho as pessoas ficam obsediadas por espíritos negativos que entram em sua aura, em seu campo magnético, campo mediúnico. Por isso que ficam com o campo no campo psiquiátrico. Quando não se tem desenvolvimento mediúnico, as pessoas entram em atrito espiritual e entram no mundo do químico, medicamento químico e não espiritual. Para muitos existe o medicamento espiritual e não o químico. Estamos falando aqui claramente, hoje através do mundo espiritual, dos espíritos, para que as pessoas entendam que se estão doentes em clínicas psiquiátricas é porque não aceitam a sua mediunidade. E principalmente muitos que não aceitam a sua forma de ser. Porque as pessoas não aceitam o seu jeito de ser, a sua mente, às vezes vem com o corpo. Já falamos em outro tempo, em outro momento sobre o oráculo. Não aceitam o seu lado sexual. Essa é uma grande forma de doença mental, porque as pessoas não aceitam a forma que veio. Se veio dessa forma, com a cabeça, o corpo feminino e a mente. O corpo feminino e a mente masculina,
corpo masculino e mente feminina. É porque pediu para nascer dessa forma, para resgatar o seu karma, nada além disso. Mas o ser humano se preocupa muito com o que o outro está pensando e não vive a sua vida. Devemos viver a nossa vida e aceitar a nossa condição aqui para que não vamos sofrer. Ninguém é tão poderoso assim que possa, aqui, falar tanto para que o outro viva da forma que ele quer. Cada um vive da forma que veio neste planeta, cada um vive da forma que é para viver. Ninguém manda em ninguém. Oxalá é que manda. Se tem a sua condição, viva em paz. E não dê atenção para o que o outro comenta. O outro, sempre digo, é o outro. O outro é o outro. E nós somos nós. Para que sofrer por alguém que não tem conhecimento ou não tem convicção daquilo que nós passamos, ou que as pessoas passam, ou que os seres que estão desenvolvendo? Por que que as clínicas psiquiátricas estão lotadas? Por que que este mundo está tão cheio de depressões, cada vez mais ansiedade? Porque as pessoas não se aceitam, não se assumem a sua condição. Não aceitam a sua condição, não aceitam para que estão aqui, não aceitam a sua mediunidade, não desenvolvem o campo mediúnico. Principal sintoma de depressão é não desenvolver o campo mediúnico, a sua missão espiritual. Se está aqui, se é médium, deve de trabalhar. Doando energia. Se não doar energia, acumula no seu corpo espiritual, perispírito, a energia densa. É como se fosse uma bola ou uma bexiga que fosse enchendo, um dia ela estoura. Ela explode porque o campo do corpo, do perispírito fica. Aí ocasiona doenças para o corpo físico, dores nas pernas, dor na nuca, dor de cabeça, dor no corpo, dor de estômago, dor nas articulações, atrofiamento dos músculos, atrofiamento das mãos, atrofia-se, porque não está doando a energia que passa pelo perispírito. Porque quando doamos energia, o espírito ou o cosmos está jogando energia para que nós doamos. Se nós recebemos uma cota de energia e não doamos, essa energia fica no corpo, no perispírito, e não é doada. Vai acumulando e vamos ficando cheios de energia. Como aqui estamos falando, estamos doando energia cósmica para que seja passada para as pessoas. Esta é uma forma de doação e de missão e de mediunidade. Se as pessoas falam que usam o tarô, o oráculo para que é mediunidade, mas se temos conhecimento, podemos fazer para as outras pessoas. O tarô, não usamos espíritos para ver, temos o conhecimento. Cada um está em seu grau de evolução e tem o seu conhecimento. Se temos o dom da vidência, da visão espiritual do futuro, temos o dom. Cada um nasce com um estágio de evolução. Voltando ao assunto do conhecimento, devemos ter aceitação de nós, aceitar nossa condição sexual, aceitar nosso lado mediúnico, aceitar que somos seres limitados aqui neste planeta, aceitar que devemos cumprir a missão espiritual, aceitar que somos seres em evolução. E que não somos donos da verdade, e que ninguém pertence a ninguém, ninguém é dono de ninguém, ninguém é dono de ninguém. Se fosse assim, nasceriam grudados aqui, nasceriam já grudados um no outro. Vamos parar e refletir sobre isso. Não param e não refletem. Façam reflexão sobre a vida, refletir sobre o que estão fazendo e por que estão assim, por que são assim. Por que nasceram dessa forma? Por que estão neste momento assim, desse jeito? Vamos parar e refletir. Não somente andar aqui por andar, jogar o tempo fora. Jogar a vida fora por coisas que não têm conexão.
Obrigado, paz e luz, e que Arcanjo Miguel nos ajude. Assim seja e assim será.